Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. E a pergunta é: o que devemos fazer em relação a tudo aquilo que hoje se opõe à sã doutrina? Sim, pessoal, porque por aí nas denominações dá para se ver claramente que estão existindo muitas coisas que estão se opondo à sã doutrina. E essa oposição dessas coisas à sã doutrina é que tem prejudicado o corpo de Cristo hoje. Está fazendo o corpo de Cristo se perder, se desviar da verdade. Está fazendo o corpo de Cristo está sendo envolvido e enredado por coisas inconvenientes, nocivas para o organismo chamado igreja. Então, nós não podemos aceitar tais coisas, porque essas coisas se opõem claramente à sã doutrina. E a sã doutrina, a própria palavra já diz, a sã doutrina é aquilo que vai deixar a sua vida saudável e a minha vida saudável também. Para que vivamos de forma saudável, justa e piedosa aos olhos do próprio Senhor Jesus. Ele quer uma igreja saudável, não uma igreja doente, uma igreja que está morrendo, uma igreja que está se perdendo por causa de tudo aquilo que se opõe hoje à sã doutrina. E que infelizmente está sendo mantida, digamos assim, por causa de muitos pastores, bispos e apóstolos. Por quê? Essas coisas que se opõem a essa doutrina é que dão lucro financeiro. E isso eles não querem largar, eles querem enriquecer através do dinheiro. Eles estão se deixando levar pela fascinação das riquezas. Eles estão se apegando a isso. E muitas dessas pregações que eles fazem se tornou um apelo material. Coisa voltada para o dinheiro, para o enriquecimento. Isso é só um dos exemplos entre muitas outras coisas que hoje estão se opondo a essa doutrina. Então, tanto você como eu, ao constatarmos isso, o que devemos fazer? Ser cúmplices? Ser coniventes? Estar tolerando isso? Participando? Devemos consentir com isso? Essa é a grande questão que você e eu temos que pensar. Porque isso é algo que vai prejudicar nossas vidas. Essas coisas que se opõem a essa doutrina hoje tudo aquilo que está fazendo muitos irmãos tropeçarem, caírem, se desviarem da verdade, se desviarem do Evangelho, do Senhor Jesus, da graça, enfim, da verdade. E isso vai causando muitos males, porque isso vai se tornando uma grande bola de neve, digamos assim, que vai pouco a pouco agindo contra a sua e contra a minha vida. Por quê? O que nós devemos ter em nossas vidas como prioridade básica e elementar é a sã doutrina. É por meio da sã doutrina que a nossa prática em Cristo tem que ser algo que esteja de acordo com ela e não em desacordo. Porque tudo aquilo que hoje se opõe à sã doutrina está levando muitas pessoas a se oporem à sã doutrina, a não concordarem com as sãs palavras do Senhor Jesus. Esse é o grande erro que tem que ser combatido. E para que isso possa ser combatido, nós devemos agir em favor disso. Porque se nos deixarmos levar por tudo aquilo que se opõe a essa doutrina, o nosso serviço em Cristo, o nosso bom desempenho do nosso serviço em Cristo vai falhar em algum momento. Isso vai estar nos fazendo errar, nos fazendo ficar condicionado a uma coisa que não tem nada a ver. E tudo aquilo que se opõe à sã doutrina não tem nada a ver com a doutrina que o próprio Senhor Jesus ensinou.
Dá para se ver isso claramente. E se dá para se perceber isso claramente, então, tanto você como eu, não podemos mais continuar envolvidos e enredados por tudo aquilo que hoje se opõe a essa doutrina. Chegou a hora de dar um basta, um ponto final nisso. Fazer isso morrer, ser enterrado para sempre. Você tem que se desligar disso. Você não pode continuar do jeito que está. Você não pode continuar nessa condição de estar praticando algo que se opõe à sã doutrina. Então, nós devemos combater isso. E para combater isso de forma eficaz, só existe um jeito. É lendo o que está escrito. Lendo as Escrituras. Porque nas Escrituras vamos encontrar a sã doutrina do Senhor Jesus. Esta sim é saudável, útil, importante para as nossas vidas. Sem a sã doutrina do Senhor Jesus, a vida em Cristo cai em ruína e perdição. Com certeza. Ela vai ser arruinada. O próprio Senhor Jesus falou, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E nada a fez derrubar. Mas aqueles que não deram ouvidos à palavra do Senhor Jesus, não praticam, ou seja, não praticam essa doutrina, mas praticam outras coisas que se opõem a essa doutrina, essas pessoas terão as suas casas derribadas e haverá grande ruína para todos aqueles em que acontecer tal coisa. Essa é a verdade. Por isso, hoje nós temos que nos conscientizar disso. Temos a mente para pensar, para discernir, para chegarmos a uma conclusão de que não podemos participar disso. O que nós devemos participar, o que deve estar em nossas vidas é a verdade da sã doutrina, a qual nós devemos nos apegar com firmeza para que dela nunca possamos nos desviar em tempo algum. Porque o remanescente fiel é aquele que será fiel à sã doutrina em todo o tempo, custe o que custar. Não importa se ele vai ser perseguido, torturado ou morto, mas ele vai passar por tudo isso tendo consciência de estar conservando a sã doutrina pura, genuína e simples em sua vida. Esse é o dever de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, nós devemos agir assim. É isso que o Senhor Jesus aprova e concorda, que nós possamos agir dessa forma. Nós devemos ser fiel. Fiel àquele que ensinou a sã doutrina. Temos que praticar a sã doutrina dessa forma. Então, em nosso corpo, alma e espírito tem que existir essa fidelidade perfeita à sã doutrina. Então, é com esse objetivo que eu estou falando aqui, para encorajar, incentivar e fazer com que os irmãos entendam isso. Porque só dessa forma, todas as pessoas vão estar trazendo à memória a sã doutrina. Porque a sã doutrina é algo fundamental para a sua vida e para a minha vida enquanto estivermos nesse mundo. Porque o tempo de nossa peregrinação ainda vai chegar ao fim. Mas durante a nossa carreira que nos foi proposta, devemos prosseguir perseverando, conservando em nossas vidas a sã doutrina e praticando ela, para que sejamos pessoas irrepreensíveis, pessoas que tenham vida exemplar, pessoas responsáveis, sérias em seu proceder em Cristo Jesus. E não tem como nós procedermos seriamente em Cristo Jesus, com seriedade, sem estarmos baseados e ajustados totalmente à sã doutrina. Então, isso é muito importante e sério. Por isso eu vou ler aqui um texto, aliás, dois textos que estão aqui na epístola de... Três textos, né? Dois deles vão estar na epístola de Tito e o terceiro vai estar na segunda epístola de João. Mas antes, eu queria falar que eu fiz uma lista aqui de coisas que hoje estão se opondo à sã doutrina. São muitas coisas que eu escrevi aqui. Existem muitas outras, mas essas aqui talvez sejam as mais comuns, talvez sejam as coisas mais comuns que hoje estão se opondo à sã doutrina. Então eu vou ler aqui. A primeira coisa que se opõe à sã doutrina é o dízimo. Mas também tem a construção de templos,
o sábado, a lei de Moisés, o comércio, o misticismo, as doutrinas estranhas, o cristianismo, as fábulas e invencionices, o outro Jesus, o evangelho diferente, os fermentos, os ensinos de demônios. Então, todas essas coisas estão se opondo à sã doutrina. E isso não pode fazer parte de sua vida em tempo algum, nem da minha, nem de ninguém. Mais outras coisas aqui, ó. Os espíritos enganadores, a deturpação das escrituras, os preceitos de homens, a hierarquia de comando, o dinheiro e as riquezas, a teologia da prosperidade, enfim, e muitas outras coisas erradas que estão fazendo parte do conjunto de coisas que estão se opondo à sã doutrina. Tudo isso está acontecendo nas denominações por aí. Tudo mesmo. Então, cabe a você e a mim, agora que já temos essa noção dessas coisas erradas que estão se opondo à sã doutrina, não participarmos dessas coisas mais. É hora de acabar com tudo isso. É hora de se purificar desses erros, que são práticas que se opõem à sã doutrina. Assim como também a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas e muitas outras coisas que nas próprias Escrituras nós podemos ver que atrapalham o desenvolvimento e o desempenho do serviço de Cristo por parte de você e de mim. Então, o Senhor Jesus quer que nós sejamos fiéis à sã doutrina dele, para que sejamos irrepreensíveis dessa forma. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo de forma consciente. Essa é uma atitude sábia e prudente daquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Então, eu vou ler aqui agora esses 3 textos. O primeiro deles está aqui na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu achar aqui o texto. Na Epístola de Paulo a Tito. Essa página aqui está solta. Está dificultando aqui. Achei aqui. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, ó. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Então, a palavra fiel é a palavra que o Senhor Jesus falou. É a essa palavra, que é segundo a doutrina, é que nós devemos estar apegados. Não devemos nos apegar a tudo aquilo que se opõe à sã doutrina. Esse é o procedimento errado. O procedimento correto é apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, o nosso apego à palavra fiel, que é a segunda doutrina, se isso estiver acontecendo de verdade em nossas vidas, isso vai fazer com que nós tenhamos poder tanto para exortar pelo reto ensino, porque o ensino da sã doutrina é algo que tem retidão, é algo que produz retidão no homem. Então, essa retidão que vem pelo ensino da sã doutrina tem que permanecer em nossas vidas para sempre. E para que isso aconteça, não podemos nos apegar a tudo aquilo que se opõe à sã doutrina hoje. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que o contradizem. Então, existem muitas pessoas aí, movidas por essas coisas que se opõem à sã doutrina, que estão contradizendo a sã doutrina. Isso significa o quê? Que eles estão ensinando outra doutrina e já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus, que é a sã doutrina. Então, para essas pessoas que contradizem a sã doutrina, nós temos que ter o poder para exortar essas pessoas pela retidão da própria sã doutrina.
E para isso é preciso estar instruído nessa sã doutrina. Nós devemos estar apegados às verdades que a sã doutrina nos diz, para que nós nunca possamos nos desviar e também para que possamos ter, por causa disso, o poder para exortar aqueles que contradizem, com a esperança de que eles caiam em si, caiam na real e entendam que não podem viver apegado às coisas que são se opondo à sã doutrina. Pelo contrário, eles têm que estar a favor da sã doutrina, que é a palavra fiel. Essa é a verdade que tem que acontecer em todo aquele que está em Cristo hoje. Então, o próximo texto também que está na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Onde está escrito assim, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, ao longo de nossa vida, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, até completarmos a nossa carreira, devemos ter fidelidade para com o Senhor Jesus. E tudo aquilo que devemos falar tem que estar de acordo, ou seja, tem que ser algo conveniente, coerente com a sã doutrina. Não podemos falar nada em desacordo com a sã doutrina. Esse é o procedimento errado daqueles que hoje estão se opondo à sã doutrina. Eu espero que esse não seja você, porque esse não sou eu. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós ensinarmos, tudo que nós pregarmos, tem que estar de acordo com a sã doutrina, sim. Esse é o procedimento correto, que o Senhor Jesus aprova e concorda que as pessoas pratiquem. Agora, ele está contra e reprova totalmente aqueles que estão se opondo à sã doutrina hoje. E é muitas pessoas hoje que estão fazendo isso, infelizmente. O último texto que eu vou ler aqui está na segunda Epístola de João, capítulo 1 também, versículo 9. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu achar aqui rapidinho. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, ó. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que é a sã doutrina, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, todos aqueles hoje que estão se opondo à sã doutrina, eles já ultrapassaram a doutrina de Cristo e não estão permanecendo nela. Por isso, eles não têm Deus. Isso é muito bem claro. E quando uma pessoa não tem Deus, ela está por si própria. Ela se desviou, ela renegou o soberano Criador. Por estar apegado a tudo aquilo que se opõe à sã doutrina, ele se desviou da sã doutrina, ele ultrapassou a doutrina de Cristo. Ele criou uma outra doutrina diferente que se opõe à doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece nela, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, a exortação para você e para mim hoje é que possamos permanecer na doutrina, na sã doutrina do Senhor Jesus, sem ultrapassar, sem deturpar, sem se apegar a tudo aquilo que se opõe à sua doutrina. Devemos permanecer na doutrina do Senhor Jesus, ensinada por Ele. Quem permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, durante todo o tempo de nossas vidas, nós devemos ter tanto o Pai como o Filho em nossas vidas. Isso vai provar que permanecemos na sã doutrina. Esse tem que ser o procedimento correto de todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Então, aqueles que não amam ao Senhor Jesus sinceramente, com certeza são essas pessoas que estão se apegando a tudo aquilo que se opõe à sã doutrina. Então,
Agora, nós já podemos discernir quem são essas pessoas. Claramente, eles estão dando provas incontestáveis de quem eles são. E isso nós podemos perceber, nós podemos se dar conta, nós podemos ver com nossos próprios olhos. Porque os resultados deles mostram quem eles são de fato. E isso você consegue ver claramente. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui para todos os irmãos que estão por aí nas denominações. Tomem cuidado com esses homens que hoje estão se opondo a essa doutrina, porque possivelmente eles estão tentando te envolver e te enredar com tudo aquilo que hoje já está se opondo a essa doutrina. Então, agora eu espero que você medite nessas palavras para que assim você possa chegar a uma conclusão satisfatória daquilo que você vai fazer. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.